Olá, amigos da TV Transamérica, estamos com mais um programa Verdade e Expressão ao vivo, são exatamente 19 horas mais 32 minutos. Agora, nesse final de primeiro turno, um dia após aí, vamos fazer uma grande análise aí do resultado das eleições e já fazer uma projeção para o segundo turno. Teremos segundo turno aí a nível de eleições presidenciais. Teremos em alguns estados, vamos falar aqui também um pouco, mas para você acompanhar essa entrevista, participar conosco, curtindo, comentando, você pode entrar lá no Facebook da TV Transamérica, deixar seu comentário na timeline, ou então através do nosso WhatsApp, que é o 41 99 613 3677. E também nós temos nosso portal no verdadeexpressão.com.br, que está vendo ali na tela. Pode também acompanhar por lá a transmissão e fazer seu comentário por lá também. E aqui ao meu lado, o CEL do DataCenso, do Instituto DataCenso, instituto renomado aqui em Curitiba, Paraná e a nível Brasil, com diversos estudos aí, também focado nas eleições. A Cláudio Shimoyama, que é o CEL, diretor, presidente do DataCenso. Boa noite, Cláudio. Prazer em recebê-lo novamente aqui no programa Verdade e Expressão na TV Transamérica. Boa noite, Rafael. Boa noite, telespectadores. Uma satisfação estar aqui mais uma vez e fazendo uma reflexão sobre o resultado das eleições, os resultados dos candidatos que foram eleitos, né? O que você você aí que trabalha na área de pesquisa, de marketing aí, o que você pode tirar, fazendo uma análise geral aí dessas eleições, no resultado desse primeiro turno, o que você pode tirar aí, que vale já de lição para os políticos para 2020 e também na forma de conduzir as suas gestões aí? Exatamente, você falou tudo, na forma de conduzir sua gestão, na forma de conduzir sua estratégia. Então, o novo momento, né, eu falo do consumidor ou do eleitor, da sociedade, diz assim, web, digital, que veio realmente aí em tempo que ele conversa online, em tempo real, diz assim, e que a própria pesquisa estatística, que ela acaba, às vezes, tirando a fotografia, hoje à tarde, que amanhã já muda. Esse sentimento do eleitor, assim, cada vez mais aguçado online. E esse ano nós tivemos uma eleição atípica em relação aos seus sentimentos, atípica em relação aos candidatos, a essa intenção de um dizendo que é amarelo, outro dizendo que é vermelho, assim, e isso gerou realmente um combate, né, de marketing de conteúdo, um combate na mídia, um combate nas redes sociais, que é uma experiência nova, que nós, da área de pesquisa, da área de marketing, os próprios profissionais de marketing eleitoral político, tem que fazer uma reflexão realmente, sabe, Rafael? Boa noite para o Mauro Suyama, que nos acompanha aqui. Já falando aqui no Paraná, eu vou pedir para a Isis falar os resultados dentro disso que você estava comentando, falar os resultados do Senado do Paraná, que nós tivemos uma surpresa muito grande dentro disso que você está falando, que o sentimento do eleitor parece que mudou de um dia para o outro, né? Se a Isis já puder falar os números aí para a gente, daí nós vamos analisando. Então, aqui temos o Oriovisto Guimarães, né, em primeiro lugar, Oriovisto do Podemos, que recebeu 2.957.239 votos e ficou com 29,17%. Já o Flávio Arnes, da Rede, em primeiro lugar, e conquistou 2.331.740 votos e 23% de eleitores votaram nele. Já o Roberto Requião, do MDB, acabou não se elegendo, né? E somou 15,08%, atingindo aí 1.528.291 votos. Seguido por Alex Canziani, do PTB, que ficou com 12,87% dos votos, e 1.304.719 votos. Já Miriam Gonçalves, do PT, recebeu 5,92% e 599.953 votos. Já o Beto Richa, do PSDB, ficou com 3,73%, que são 377 mil votos
377.872 votos, né? O Nelton Friedrich, do PDT, tá aí recebeu 2,66%, que são 269.254 votos. Já o Rodrigo Reis, do PRTB, ficou aí com 2,40% dos votos. Luiz Adão, 0,86%. Jaqueline Parmigiani, 0,76%. Roselaine Barroso, 0,48%, né? Rodrigo Tomazini, 0,35%. E, por fim, Gilson Mesaroba, com 0,11%, que são 10.840 votos. Já os brancos somaram 5,54%, nulos 8,32%, anulados 5,26%, e o total de votos válidos foi de 80,88%. E também as abstenções somaram 16,96%. Obrigado, Isa. Então, dentro daquele raciocínio que a gente falava do sentimento do eleitor, as pesquisas apontavam ali até sábado o Requião em primeiro lugar com quase 30 pontos, o Beto Richa em terceiro lugar, empatado tecnicamente com o Oriovisto, com o Flávio Arnes e com o Canziani. Exatamente. E daí você pega aqui, abre a urna, o Beto Richa fez 3,73 e na pesquisa ele aparecia com 20, 21 pontos. É muito próximo do Flávio. E o Requião aparece com 15,08 e ele estava com quase 30%. Então a gente teve uma divergência muito grande. Daí as pessoas, você que é do Instituto Pesquisa, as pessoas, mas o Instituto tal errou. Eu acredito que não é que ele errou, é que veio aquela onda, de não voto em Beto Richa, Requião já está eleito, ou então não voto em Requião e Beto Richa, e daí, se você fazer uma análise mais fria, o Requião perdeu o segundo voto. Ele só teve o primeiro voto, mas o segundo voto ele não teve. Não teve. Porque muitos focaram em votar no Oriovisto ou no Flávio Arnes. É isso mesmo. É bem a fotografia, a análise que você coloca. Essa foi realmente a análise que a gente ontem, após o resultado, e outros comentaristas, outros cientistas políticos também colocaram esse mesmo sentimento, esse mesmo ponto de vista. Assim, no início o Requião era certo, Requião em primeiro realmente era certo, né? Assim, era chegou até mais de 40%. Até mais de 40%, assim, a princípio até ele mesmo, acho que foi surpresa para ele esse resultado. Ele estava muito confiante que a pesquisa realmente mostrava ele em primeiro lugar, até porque o Requião sempre teve aí seus 30%, seu muito forte, não é? Assim, e de repente o segundo lugar era a vaga pro Richa, que com essa questão que apareceu aí da prisão realmente acabou prejudicando, talvez prejudicando para ele ter essa performance muito abaixo, muito aquém. Talvez fosse em terceiro lugar e tal, mas aquém mesmo até da gente que é analista, assim, enfim. Então, impactou até no filho dele que não se elegeu. Até no filho dele que não se elegeu, perfeito. Então, assim, é uma situação para ele, a marca, né, Richa, acabou sendo queimada em função desse momento que ele teve aí, da prisão. E o Requião, realmente, um fato que, com o decorrer das estratégias, das campanhas, veio-se aí um fato novo, né? Assim, um fato novo do novo. E esse fato novo do novo, que a pesquisa no início não revelava, que foi o sentimento do eleitor nessa onda, já pegando aí, né, para a própria estratégia do presidente. E aqui, principalmente em Curitiba, no Paraná, realmente tem um lado muito forte do novo, da rejeição contra o partido realmente. Agora eu gostaria que você comentasse, falando dos dois eleitos, nós temos aqui o Oriovisto, que além do poderio financeiro dele, que foi o candidato que mais gastou, ele na prestação de contas parcial, lá parece que ele pôs do bolso dele 2.300.000 reais, ele colou no Ratinho. Perfeito. E o Ratinho, todos os eventos que ia, reuniões aí, falava, vote em mim, no 55, e vote no Oriovisto 191. E o pai também pediu apoio ao Oriovisto. O Oriovisto é candidato único da chapa do Ratinho. Perfeito. Dá para atribuir aí uma grande parcela
a esse resultado para a família, para o Grupo Ratinho? Com certeza, eu acho que... Porque ele estava com 1% no começo. Se você for falar, Rafael, o financiamento em si, a gente viu que não foi realmente o fator. A gente viu muitos candidatos que não teve nenhuma verba, pouca verba, que foi estourado, né? A gente vê o novo que aparece, mesmo sem recursos, passou na frente de outros candidatos a nível de presidente, até a nível de governador, o caso de Minas Gerais. Então você veja que o povo, o eleitor hoje, ele está muito consciente, ou parte está mais consciente da que precisa de mudança. O Eurivisto foi uma surpresa, como outros, que a gente fala, quer dizer, o Ratinho realmente foi importante, né, para ele, mas também, eu diria assim, o momento do novo. Do novo, sabe? Quando você pega aqui no Paraná, pega um Requião que já está desgastado, já vem de um lado aí que... Um discurso muito na defesa do... Um discurso antigo, por isso que eu falei que a gente tem que renovar o nosso conteúdo. Aquela estratégia do mesmo, hoje não pega mais, né? Ele tem que refletir e inovar no seu discurso, no seu conteúdo, na sua imagem. Assim, e hoje o eleitor está muito mais consciente pela própria, de novo, que a gente falou de redes sociais, né? Hoje existe vem crescendo cada vez mais um eleitor com muito mais informação pelo Google, pela internet, WhatsApp, redes sociais, que ele é muito mais pesquisador, tem muito mais conhecimento e mais poder na sua decisão de voto. E o Flávio Arnes? O Flávio Arnes, você acredita que também foi mais pelo histórico político, por ele já ser um político tradicional, conhecido, num partido que não tinha tanta força aqui no Paraná. Expressão, a candidata a presidente, nós vamos falar na sequência, fez 1% dos votos válidos, e ele teve um financiamento bem enxuto, ele arrecadou menos de 300 mil reais. Uhum. O que você acha que deu esse sucesso dele? Veja, nós pegamos dois lados, né? O Eurivisto, que não tinha nunca participou do lado político, apesar de ele estar afiliado ao partido, mas não era conhecido, não era político. Então, você veja que o povo teve eu acho que o eleitor, ele viu dois momentos. O Eurivisto novo, assim, uma pessoa que professor, né, com sua conduta aí de um passado ficha limpa, e pegar o Flávio Arnes, que já é político, já teve aí como Senado, já teve como vice, né, governador, mas de qualquer forma, secretário de Educação, mas um nome limpo, um nome com baixíssima rejeição, e assim, entre dois nomes, diz assim, que com baixa rejeição, novo, e aí você pega um Requião que tem uma rejeição alta, que já vem com o discurso do mesmo, e mesmo o Beto Richa com a situação dele da prisão, não tenha dúvida que foi um momento, eu diria assim, para o Eurivisto da hora, sabe? Da hora. Acho que isso é um momento. E o marketing dele de campanha foi muito bom, Foi né? muito boa. Acho que ele teve uma equipe muito produzida. Acho que o Eurivisto teve uma equipe, né, assim, competente, de estrategicamente ter um conteúdo que o eleitor precisava ouvir, né, e que precisa ouvir, e não só, assim, é uma campanha que está ali com todo o conteúdo e as promessas que o eleitor, o cidadão brasileiro precisa estar carente disso. A nível de governador, para ser mais breve aqui, a gente já, quando você veio aqui, até a gente já tinha comentado que a tendência depois da saída do Osmar, que desistiu da candidatura, Perfeito. Um dia antes da convenção, abriu as portas para o Ratinho Júnior ganhar a eleição. E a gente teve o Ratinho aqui com quase 60% dos votos válidos, mais de 3 milhões e 200 mil votos. O João Arruda, a Cida Borghetti fez 831 mil votos, e o João Arruda colado nela fez 705 mil votos. Daí na sequência veio o Dr. Rosinha com 463 mil votos, o professor Piva com um pouco mais de 58 mil votos, o professor Jorge Bernardi com um pouco mais de 53 mil votos, Dionísio Marinho com um pouco mais de 18 mil votos, o professor Ivan Bernardo com um pouco mais de 6 mil votos e Priscila Ibarra com um pouco mais de 4 mil votos. Daí teve a situação do Ogebook, que foi anulado os votos dele, mas ele teve mais de 300 mil votos, né? Que pegou muito a onda Bolsonaro. Perfeito. Né? Abstenções, já havíamos falado ali, foi mais de 1.351.500, quase 17% da abstenção. Então, no caso do Ratinho Júnior, ali dá para falar, então, que a ausência do Osmar Dias, a desistência do Osmar Dias foi o que foi determinante para a eleição dele. Perfeito. Eu diria que com o Osmar Dias seria outra eleição. Talvez iríamos, o Ratinho Júnior estaria indo para o segundo turno. E o Osmar com uma grande possibilidade de ganhar por conta da questão do Beto Richa, né? Perfeito. Que até eu gostaria que você comentasse, a rejeição do Beto Richa colou mais na
Cida e não pegou tanto no Ratinho. Exatamente. Mesmo o Ratinho sendo um secretário do Beto Richa, né, e de qualquer forma, o início da Cida, antes do Beto Richa ter sido esse evento aí, né, da prisão, ela estava, de qualquer forma, junto com ele, né, assim, aí ela tentou descolar em função da prisão, aí já realmente isso atrapalhou muito o desempenho da Cida com esse percentual, performance de 15%. E o Ratinho Júnior, assim, ele já veio aí, já, né, foi deputado, já foi candidato a prefeito, teve essa visibilidade, e agora com a situação dos Mar realmente desistindo da campanha, realmente sobrou tudo para ele do lado positivo. E ele fez toda uma articulação durante todo esse tempo aí. Perfeito. Principalmente na SEDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é uma secretaria importante no Estado, faz com que você tenha contato com os prefeitos, com as lideranças locais do Estado inteiro. Você sabe, Rafael, que o Ratinho Júnior, foi muito inteligente, porque ele já veio aí um ano preparando para o governo, né? Assim, a Secretaria de Administração que ele absorveu, ele já começou aí a correr às cidades do estado do Paraná, levando alguns recursos e monitorando toda uma estratégia através de redes sociais. Se você perceber, pegar um histórico dele, ele já vinha aí promovendo o seu nome nas redes sociais, antecipadamente em relação a outros candidatos da própria Cida, que foi, de qualquer forma, em cima. Ela terminou, assumiu como governadora, a grande maioria do Paraná não conhecia. Não conhecia. Né, e o João Arruda foi de uma hora para outra. De uma hora para outra. Eu acho que até teve um bom desempenho, se você pegar aí. Exatamente, porque ele foi assim para substituir em cima da hora, né, o nome aí que era favorito, ou estava empatado. Se você for pegar a pesquisa entre o Ratinho Júnior e o Osmar Dias, nós comentamos antes, né, os dois estavam juntos. E talvez fosse determinante para o Osmar, uma grande possibilidade de vitória, a situação do Beto, porque ele teria o discurso de dizer, você e Cida são Beto Richa, eu sou a real... Perfeito, colaria mais, assim, realmente era uma grande oportunidade para o Osmar. Realmente, porque isso que no caso do João Arruda, como teve envolvimento do sogro dele na operação, não ficou um discurso assim que pegou para o eleitor, né? Perfeito. De repente o eleitor se deparou, nós somos 3 principais candidatos, mas todos estão... Não tem muita diferença. Não tem muito, exatamente. Se você pegar Arruda com o Requião, que já mostrou que teve essa rejeição por causa do Requião, né, apesar do seu nome, e você falou, a Cida junto com o Beto Richa, a dupla ali que acabou gerando essa rejeição. Então o Osmar Dias realmente perdeu uma grande oportunidade. E aí quem ganhou foi o Ratinho Júnior. Ratinho Júnior. Na Assembleia Legislativa, eu gostaria de falar aqui de alguns deputados. Primeiramente, a gente teve a votação expressiva do delegado Francisquini, que fez mais de 400 mil votos. Ele estourou aí, foi o deputado mais votado da história do Paraná, superando o Ratinho em 2014, fez um pouco mais de 300 mil votos. Só que tem alguns deputados aqui, destaque para o PSDB, que ele perdeu 4 deputados, ele tinha 7 e foi reduzido a 3. Só se elegeram aí do PSDB o Paulo Litro, o Michele Caputo, que é ex-secretário de saúde do Estado, e o Traiano. O Traiano que não se elegeu tão bem como na outra vez, né? Que é o atual presidente da Assembleia Legislativa. E não se reelegeram foi Nereu Moura, do MDB, cantora Mara Lima, do PSC, André Bueno, do PSDB, Adelino Ribeiro, do PRP, Ademir Bier, do PSD, Alexandre Guimarães, do PSD, Cláudia Pereira, do PSC, Hélio Rusch, do Democratas, Evandro Júnior, do PSDB, Hussein Bacri, do PSD, Palozzi, do PSC, Péricles de Mello, do PT e o Wilson Quinteiro, do PSDB. Então foram esses deputados que não se reelegeram. E eu gostaria que você comentasse aí dessa... não vamos dizer que teve tanta renovação, mas foi significativo. Pelos levantamentos que nós fizemos, foi 40% de renovação. Então, das 53 cadeiras ali, trocaram ali 20 e poucas cadeiras, fazendo um cálculo bem rápido. Qual que é a sua avaliação aí? Eu acho que vai na mesma onda, né? Se você pegar a Assembleia Legislativa, como a gente viu aí, até para governo, para Senado,
assim, o eleitor, ele teve muita informação, o eleitor, ele foi naquele discurso do novo, naquele discurso, e o candidato que se acomodou, aquele candidato que vinha na renovação com o mesmo discurso, realmente ficou para trás, né? Porque os jovens, essa geração que está chegando agora, que a gente chama de Y, mas assim, Z, ele está muito antenado aí nas redes sociais, e hoje com a corrupção, com aquele discurso do antigo, que a gente falou até para governador, e nessa mesma linha os deputados também, assim, tiveram, e alguns nomes que você citou aí, forte, né, que sempre vieram aí de mandatos de 5, Nereu 4, Moura é um Nereu nome Moura, fortíssimo, né, o próprio Bier está falando, Bier. né, diz assim, que sempre teve apoio do governo. O Alexandre Guimarães, que tem uma base muito grande muito em Campo grande. Largo. E outros que você falou que, apesar de ser eleito como Traiano, mas teve uma baixa em relação ao que ele já teve. Então, essa redução do voto, ou aqueles que foram eliminados, não foram eleitos, em função desse momento que nós estamos falando do velho discurso. Eu acredito que para os próximos, uma experiência para quem está chegando agora, ou para quem pensa em renovar o próximo mandato, ele tem que rever sua forma de trabalhar, seu lado profissional, porque o eleitor realmente, ele está... Essas ONGs que hoje geram informações do perfil do candidato, o que ele já fez, as promessas que ele prometeu e não cumpriu, assim, tudo isso hoje está muito claro na internet, no Google. Então, isso o eleitor fica fácil, assim, o eleitor já está muito mais instruído, ele está mais preparado. Eu acho que é isso que o candidato ele precisa fazer uma leitura e entender. Aquela famosa, digamos, tradição do candidato só vir na época da eleição agradar o eleitor e desaparecer não funciona mais. Não funciona mais. Aquele simples agrado já não convence já mais. Pelo contrário, não funciona e rejeita. Né? Porque o eleitor diz agora, de cada 4 anos, ele vem dando um abraço, vem cumprimentando a gente, isso já era. E, se o eleitor já está claro assim, então o próprio candidato ele tem que rever seus conceitos e suas estratégias para o próximo mandato. Deputado federal, Câmara Federal, nós tivemos aí veja bem, a gente teve é bom até falar, vamos falar disso na sequência, um delegado como mais votado e um sargento na Câmara Federal, que é o sargento Faur, com 314.963 votos. E em segundo lugar veio o filho do delegado, que é o Felipe Francischini. Perfeito. E aí em terceiro lugar veio a Gleisi Hoffmann, que é a atual presidenta nacional do PT, que fez mais de 200 mil votos. Que ficaram de fora, gostaria de destacar aqui para você, nós tivemos ao todo 15 deputados reeleitos. Perfeito. Alguns com destaque que ficaram de fora. Valdir Rossoni, então, que ficou em primeiro. Aliás, o PSDB não fez nenhum deputado federal. Então ele já na cola do Beto Richa. O Márcio Paulic, que é ex-deputado estadual, né? Que ele saiu da Assembleia para tentar a Câmara Federal. O Osmar Serralho, do PP. O Stefano Júnior. O Takayama, o pastor Takayama. Que sempre foi bem... Que é até curioso, porque ele estava ali na base do Ratinho, colado com o Ratinho, não conseguiu a reeleição. Foram alguns, né, que tentaram a reeleição e não conseguiram. E eu gostaria que você comentasse aqui o destaque aí para o Luizão, o ex-prefeito foi muito bem votado, ficou entre os mais votados. O Ney Leprevot, ele se elegeu deputado federal, mas ele esperava uma votação mais expressiva, ele fez um pouco mais de 93 mil votos, mas alguns esperavam que ele fosse passar das casas dos 100 mil e não conseguiu. O Rubens Bueno foi reeleito, mas naquela votação ali, na raspa do tacho. O Pedro Lupion conseguiu sair da Assembleia e foi para a Câmara Federal. Gostaria que você falasse, o destaque também para a Luísa Canziani, conseguiu se eleger por conta da herança do pai, que foi candidato ao Senado, não conseguiu. Não conseguiu. Agora, você falou uma coisa certa, né? Assim, aí você tem alguns nomes que estouraram, como Francischini, o próprio filho dele, assim, o Sargento Faur. O Bolsonaro, ele veio contribuir com esse esquema da segurança. Se você pegar aí os novos, você tem aí policiais, sargentos, né? Vou te falar aqui, ó, delegado Fernando, que é do PSL, não o Fernando Francischini. Certo. Deputado estadual, delegado Recalcate. Olha só. E soldado Fruit.
Soldado Adriano José. José. Então nós temos aí e subtenente Everton. Então, são alguns dos eleitos a deputado estadual. Olha, se você for contar, não é só no Paraná. Eu estava ouvindo aí e também em outros estados, dizer assim, os candidatos que têm um compromisso aí militar ou ligado à polícia, à segurança, apareceram realmente bem, né? Bem, assim, essa onda do Bolsonaro realmente trouxe aí alguns candidatos ligados à segurança e muito bem votados, sendo destaques, né, como o novo, mesmo sendo novo, a primeira experiência como candidato, sendo muito bem votado no Brasil e aqui no Paraná também. Então, o efeito desse novo efeito, essa onda Bolsonaro da segurança ajudou muito a trazer novos candidatos. E também, consequentemente, na mesma linha que a gente falou no estadual para o federal, né, o próprio Rubens Bueno que você falou, e outros aí que passaram assim, talvez com um percentual menor. Né, a Cristiane Yared é uma que ela foi muito bem votada. Na primeira vez ela fez mais de 200 mil votos, agora não conseguiu 100 mil votos. É aí que eu digo assim, sabe, que eu vejo, de novo, é o momento do discurso, é um momento que o candidato entende que ele teve aquele 200 mil e ele acha que aquele 200 mil ele vai continuar conseguindo. Na verdade, o eleitor, ele está muito analisando o eleitor quer resultado. Ele quer resultado. Se você, candidato, prometeu nessa campanha essa promessa, esse programa, você vai ter que cumprir, porque o eleitor está monitorando, o eleitor está acompanhando. De novo, o eleitor está com muito poder, com muito conhecimento, e o poder foi mostrado agora nessa eleição. O novo momento do eleitor, o novo momento digital. Eu digo o eleitor digital, o eleitor web, que hoje está de olho. Agora, já exercitando para 2020, a Isa vai pôr no ponto os deputados mais votados em Curitiba. Perfeito. Que nós temos aí, eu esqueci de falar do Gustavo Frutti, que foi, então, ele aparece, voltou à Câmara Federal, bem votado. Bem votado. Então, não sei se está no ponto já, Isis, os deputados estaduais mais votados em Curitiba. Certo, então temos aqui os deputados estaduais mais votados, que é o deputado estadual mais votado, o delegado Francisquini, do PSL, que conseguiu 139 mil votos, né, 139.839 votos, e representação de 14,87%. Tadeu Venere apareceu na sequência com 3,82% dos votos, que representa um pouco mais de 35 mil votantes. Em terceiro lugar, o deputado estadual mais votado de Curitiba foi o Gilberto Ribeiro, do Partido Progressista, com 27.804 votos. Goura, em quarto lugar, que foi o único vereador de Curitiba que conseguiu se eleger, e ficou com 2,92%, que equivale a 27.490 dos votos da capital. Em quinto lugar aparece o Pierre, do PTB, com 2,14% e 20.167 votos. Então é isso. Pode já falar então, Isis, se tiver no ponto, os deputados federais mais votados, para a gente analisar o quadro aqui em Curitiba. Agora me parece que o Goura, dentro do campo mais da esquerda, ganhou muita força. Dentro do PDT. O Tadeu Venere é normal, porque ele sempre teve uma força aí, historicamente. Ele faz um bom trabalho, Tadeu Venere, sabe? Ele é uma pessoa simpática, uma pessoa que a pessoa dele talvez ajuda muito em relação aí a se falar que ele está no partido que hoje tem muita rejeição. Está no ponto já, então, os deputados federais mais votados em Curitiba? Sim. Então, o Gustavo Frutti, aqui em Curitiba, levou mais de 80 mil votos de representatividade e 8,41%. Seguido de Felipe Francisquini, do PSL, que obteve 70.461 votos, com 7,38%. Em terceiro lugar, o mais votado, né, aparece aí o Ney Leprevot, do PSD, com 6,77% de representatividade e mais de 64 mil votos. Em quarto lugar aparece Cristiane Yared, com 6,10% de representatividade e 58.248 votos. Em quinto lugar, Paulo Martins, do PSC,
que aparece aí com 5,50% e 52.508 votos. Obrigado, Isis. Então, a gente fazendo já um exercício para Curitiba, que nós vamos ter eleições para prefeito, a gente vê aí que o Gustavo Frutti mantém muito presente a sua densidade eleitoral, até por conta da gestão do Greca, que tem muitas controvérsias aí, né? Tem alguns que aprovam, outros que não, né? Não. E o Ney Leprevaux que me surpreendeu, eu achava que ele em Curitiba seria campeão de voto e acabou ficando terceiro lugar. E o Francisquini normal pela essa onda do Bolsonaro, que também já se diz pré-candidato a prefeito. E o filho dele, né, também. Filho dele, mas daí já é dobrada, né? Pega dobradinha. Dobrada. Que acaba fazendo essa onda do Bolsonaro. O Gustavo realmente, ele já tem um nome, assim, ele tem um grupo, até se você falar 80 mil, né, em Curitiba, né, que ele teve, eu acho até pouco. Para o Gustavo. Para o Gustavo, que tem o nome, que foi prefeito, assim, apesar de não ser reeleito, mas ele tem um bom nome e isso me surpreendeu. Não é para dizer, foi mais votado em Curitiba, mas eu diria assim que poderia ter sido mais. Se você pegar o número de eleitores que nós temos em Curitiba... E no caso do Ney Leprevaux, o que você acha? O Ney Leprevaux, veja, eu vejo que ele conseguiu uma performance por estar junto com o Ratinho, porque hoje... ele saindo do estadual para um federal, assim, num momento que nós estamos, que muitos aqui estavam buscando reeleição no federal, não conseguiram, assim, ele conseguiu, até que teve um resultado. Talvez não foi aquilo que ele esperava, mas de qualquer forma, o fato dele passar do estadual para o federal, aí já... Mas por esses resultados a gente pode Agora dizer... o Ratinho ajudou muito, viu? Ajudou. Mas por esses resultados, dá para falar que o quadro está muito aberto, né? Muito aberto. Para prefeito, Curitiba, para prefeito, está muito aberto. Porque nós teríamos ali o próprio Rafael Greca, que deve tentar a reeleição dele. Então. O Gustavo Frutti já deixou claro, até quando veio aqui, que se eleitoralmente ele tiver chance, ele vai, porque ele até tem uma grande mágoa aí do prefeito Greca. Mas é muito críticas. pouco, ele tem que pensar bem, porque esse volume que ele teve em Curitiba aí, eu acredito que... Sabe assim, me surpreender, porque ele estaria eleito. Quando ele veio, mas assim, eu achava que seria um pouco mais, talvez aí uns 30%, 40% a mais. O Ney Leprevaux, ele também é natural candidato a prefeito, porque foi bem já votado. Foi, ele tem um nome. Lugar, tem um nome, mas a votação dele também não é expressiva no município. E o próprio Francisquini, que foi o mais votado aí, né? O pai e filho aí que arrebentaram de fazer voto, eu diria assim que o Francisquini, aí considerando um bom desempenho do presidente, é um forte nome para prefeito de Curitiba, viu? Se Bolsonaro realmente for eleito, né, e desenvolver uma campanha com a promessa que ele está colocando, que o eleitor hoje coloca, realmente ele vai numa carona, e até porque o Francisquini também teve junto com o Ratinho, com o governador, né, e junto na cola com o Bolsonaro. Eu acho que ele é um nome forte, viu? E o Rafael vai ter que fazer um bom trabalho daqui para frente, Rafael Greca, para poder se manter aí na reeleição. Mas é fato, assim, que dentro desse quadro a gente não tem nenhuma definição. Nada. Eu acho que assim, está muito aberto. Vou apostar nesse aqui. Existem potenciais, né? Nomes potenciais, isso é fato, mas está em aberto. Existem nomes que estarão naturalmente aí concorrendo, né, ao pleito de prefeito, mas está muito aberto. Você falou uma coisa certa. Mas tem alguns nomes com oportunidades aí. Legal. Então essa é a nossa análise aí no estado do Paraná. Agora nós vamos começar a falar aqui das eleições presidenciais que nós tivemos aí aqui no Paraná, passar os números aqui só do Paraná. O Bolsonaro, ele teve 56,89% dos votos válidos, o Fernando Haddad com 19,70%, o Ciro Gomes 8,31%, o Álvaro Dias 5,25%, que foi a maior decepção. Né? O Geraldo Alckmin 3,59%, o Amoedo 3,10%. 3,10%. Henrique Meirelles 1,20%. Marina Silva 0,77%. Cabo Daciolo 0,65%. Guilherme Boulos 0,44%. Vera Lúcia 0,04%. João Goulart Filho 0,03%. E Imael 0,03%. Esses são os números aqui no Paraná. Mostra o que já era esperado, o domínio aí amplo do Bolsonaro na eleição aqui do Paraná.
Mas uma surpresa, talvez eu falar assim, esse 19% do Haddad é alto aqui para Curitiba, para o Paraná, né? Esse número aí, diz assim, 19%. Porque se você falar numa média nacional, ele ficou com 27%, né? E o Sul aqui, diz assim... 20% quase aqui no Paraná. No Paraná até de certa forma é surpreso, sabe? Considerando, né, que em Curitiba o Lula está aqui, assim, toda uma comunicação contra ele, sabe? É surpreso até esse 19%. Né? E o Álvaro Dias, na sua opinião aí, falando... Foi uma decepção, no total geral, ele fez menos de 1% dos votos. Como eu não sei se você assistiu os debates, mas ele foi muito mal nos debates. Debate, eu acho que... O discurso dele, eu acho que ficou muito só na questão de Lava Jato, corrupção. Eu acho que ele colou falando do Moro, mas, sabe, ficou muito em cima do Lava Jato. Eu acho que a postura dele, estrategicamente falando... faltou realmente uma agressividade, sabe? Ele estava muito pacato, ele estava muito do jeito que ele estava como senador. Dá a impressão que ele não estava concorrendo a cargo de presidente, estava concorrendo a um cargo do Senado, ou algo assim que realmente faltou, sabe? Assim, uma força maior para ele, talvez uma orientação estratégica dos profissionais em torno dele, faltou um investimento um pouco mais no estilo da comunicação, que o Amoedo, você veja, por mais que, se for analisar uma pessoa nova na política, conseguiu uma boa performance em relação ao Álvaro, que no início até se mostrava muito forte. Eu achava ele estava com 5, 6 pontos. 5, 6 pontos, que poderia avançar aí a 7, 8, 9, 10%, né? Mas eu acho que ele foi muito na forma tradicional de trabalhar. De novo, perfeito, forma tradicional, é isso que pegou para esses que estão buscando, ou esses políticos já experientes, né, o tal do macaco velho, que veio com a velha propaganda, a velha forma de trabalhar com o eleitor, que mudou. Então, acho que isso foi uma experiência esse ano diferente para os políticos, viu? Para aqueles que realmente vinham fazendo a mesma coisa para se reeleger. E no caso analisando o resultado como um total aí, nós tivemos o Bolsonaro com 46% dos votos, 46,03% dos votos válidos, né? E o Haddad um pouco mais de 29%. E o Ciro Gomes chegou nos 13%. Perfeito. O Geraldo Alckmin, ele fez 4,70%, alguma coisa assim. E logo após vem ali o Amoedo, como você falou, daí vem o Henrique Meirelles, vem a Marina. A Marina foi outra decepção, foi uma decepção com 1%. Comparado com a última campanha dela. Álvaro Dias demais. Então, falando especificamente da Marina, a última eleição ela fez mais de 20 milhões de votos. 20 milhões de votos. E agora ela, eu acho que chegou em 1 milhão e pouco. Então, essa foi outra, assim, entre outras surpresas positivas ou negativas, assim, pega a Marina, que a campanha passada ela foi muito forte, mas ela teve um comprometimento de sumir do cenário político, né, e voltar somente agora, e voltou agora com o mesmo discurso de um passado, o mesmo jeitinho, que acabou sendo ela mesma engolida por ela, né, em relação a esse discurso. Eu acho que surpreendeu muito a Marina, né, em relação a isso. Agora, tem uma coisa importante, né? No início a pesquisa mostrava no início das campanhas para presidente que iríamos para um segundo turno com eu acho que a própria situação que ocorreu com o Bolsonaro, daquela facada, do acidente não, do atentado, né? Assim, isso alterou, assim, puxou para ele um pouco mais, porque beneficiou. Você via assim que iriam para o segundo turno, sim, né? Mas no início, segundo turno 30 para ele. Talvez o Alckmin, né, fizesse uma votação maior. Mais para isso, que mostrava, né, um Alckmin com 12, 8, 9, 8, 10, que podia chegar em 10, e de repente ele fecha com 5. Assim, por que isso? Veja como a pesquisa também não pega, e o eleitor ele muda a partir do momento que houve com aquele atentado ajudou muito o Bolsonaro, sabe? Porque e depois ficou na mídia dizendo que a pessoa que realizou esse atentado estava ligada ao Partido dos Trabalhadores. Então, aquilo é uma comoção de que muita gente que ia votar no Alckmin, eu pensei assim, aquele que está votando no Alckmin, aquele que está votando no Amoedo, no Álvaro Dias, ele em parte migrou para o Bolsonaro, que ele sai do início de 30% para 46%.
Inclusive, na pesquisa um dia antes, estava 40 pontos. Só que se você vê o número do Alckmin, ele estava com 8, 9. Então, esse eleitorado já decidiu, vou votar já no Bolsonaro no primeiro turno. Exatamente. Aí, realmente, dos votos válidos, se falar que chegou em 46, estava em 48, né? E baixou para 46 em função do Nordeste, mas é isso que você falou. Eu acompanhei muito nas redes sociais daquelas pessoas fazendo campanha contra o PT e votando no Bolsonaro. Vota o Bolsonaro fora o PT. E isso daí, então, teve uma onda que migrou. Aí parte do eleitor do Alckmin e do Almoedo, da Marina, do Álvaro Dias, enfim, foi lá para... Agora exercitando Agora, o interessante é o Ciro que manteve ali, né? O Ciro manteve. Exercitando o segundo turno aí. O Ciro Gomes, pelas pesquisas de segundo turno, ele teria uma boa vantagem em relação ao Bolsonaro. Com certeza. Porque o partido só o partido, e você pega o Haddad, que está ali ligado muito ao PT puro. Tem o antipetismo. O antipetismo. Né? O Ciro seria um neutro nesse sentido, viu? O nome dele, sabe? E exercitando aí que... E com menor rejeição, se você pegar a maior rejeição, 40-40 os dois, né? Bolsonaro e o Haddad. Exercitando que o Bolsonaro tem 46,03, ele precisa aí, digamos, dos votos válidos, ele precisa de mais 4% de votos para ele liquidar a eleição. Perfeito. Considerando que há uma tendência dele manter esses 46%, que é muito difícil, eu acho que só O Bolsonaro tem uma coisa importante, viu? O grau do eleitor, eu diria assim, na pesquisa do voto, com certeza, o voto consolidado dele é muito forte. Bolsonaro, realmente, desde o início, assim, ele sempre teve esse voto consolidado. É uma coisa muito importante que a gente tem que analisar na pesquisa. Porque quando ele faz uma pesquisa, ele tem uma pergunta que diz, se vota com certeza ou pode mudar? Vota com certeza pode mudar. E tem alguns percentuais de voto, mas pode mudar, depende do que vai acontecer para frente. Ele tem um voto muito consolidado. Isso ajuda muito para ele. Então, partindo dessa premissa que tem uma grande tendência de manter essa votação já do primeiro turno, ele precisa de mais 4. E se você pegar dos outros candidatos aí que ficaram já no primeiro turno, Amoedo, que fez 2, alguma coisa, Alckmin, que fez quase 5, o Álvaro Dias quase 1. Não vou dizer Marina, que a Marina tem uma tendência a migrar mais pro PT, né? PT. O Henrique Meirelles, com o Cabo Daciolo, que foi, esqueci de falar, o Cabo Daciolo, que surpreendeu, foi mais votado que a Marina, que hoje já declarou apoio pro Bolsonaro. Dá para arriscar que a eleição está muito mais para o Bolsonaro vencer do que para o Haddad. Está muito mais, mas eu diria assim, mas muito competitivo. Porque é outra eleição também. É outra eleição. Eu diria assim, a favorabilidade, assim, dentro dessa análise, dessa migração, né, dos votos desses candidatos que ficaram para o Bolsonaro, ele tem uma leve vantagem, mas diz assim que vai ser bem disputado. Até porque, assim, no primeiro turno, o atentado, como você falou, beneficiou ele não precisou ir para os debates. Perfeito. Porque, veja bem, o Haddad ia para o debate e apanhava lá, né? Álvaro Dias perguntando, vários ataques contra ele ali. O Bolsonaro, por não estar presente no debate, ele ficou poupado disso. Agora, o segundo turno, ele vai ter que ir para o enfrentamento. Ele vai ter que estar nesses debates, cara a cara, ele vai ter que realmente trabalhar muito. E agora, ele tem mais tempo do que ele teve na mídia. Sim, agora... e esse é o perigo também, porque a gente esperava que o próprio Alckmin, com aquele tempo que ele teria do Centrão, iria ajudar muito na TV. Pelo contrário, né? Prejudicou, não agregou, na verdade, né? Como vantagem. Assim, então, essa análise que a gente faz, que estrategicamente falando, o Bolsonaro vai ter que definir muito bem. Depende dele só. Em relação à equipe dele, né? A equipe dele. A gente vê o vice dele, às vezes, dando algumas declarações polêmicas aí. Então. Questão do 13º, questão de... Olha, vai ser detalhes, viu? Você lembra que aqui o Rafael Greca, que estava bem para ganhar e de repente deu uma coisinha lá, um ruído? Daí deu o segundo turno. Segundo turno? É isso que agora... Até o Paulo Guedes também falou, deu algumas declarações polêmicas, daí você viu que ele saiu de circulação, você não vê mais o Paulo Guedes falando. Então, se eu for analisar, a abstenção
foi alto, né? Diz assim, e com certeza talvez seja maior no segundo turno, porque de muitos candidatos ou muitos eleitores que votaram no Amoedo, que votaram, talvez ele não vá. Por isso que eu digo que vai ser pau a pau. Vai ser uma eleição apertada. Muito apertada. Mas mesmo assim há de se considerar que foi a pior votação do PT. Bom, isso é fato. Desde 2002. Não, né? Então, isso que eu vejo a vantagem do Bolsonaro, assim, que ele sai na frente nesse sentido. Agora tem que tomar muito cuidado estrategicamente no conteúdo dele e do próprio vice, né? Sim. Que o vice... O vice, quando abre a boca... É um problema que... Sabe? E o Paulo Guedes também, ele andou entrando em polêmicas aí, né? Então... Agora, ele está na frente, eu diria assim, só depende dele, falar a verdade, sabe? Ele tem uma vantagem, depende dele, porque hoje o PT sai muito enfraquecido nessa eleição. A gente vê a Dilma, que não foi eleita, sabe? Minas Gerais, que era um reduto forte, né? Que ela ganhou quantos 1.000 votos, né? Assim, hoje o próprio Pimentel não foi eleito mais, lá caiu então, fora. Até falando do segundo turno aqui, rapidamente... O PSDB, ele tem que ser salvo pelo Gongo em São Paulo. Então. Pelo João Dória. João Dória. Que vai fazer o segundo turno com o Márcio França. Que é o Márcio França que ele não queria. Ele queria o SCAF lá, né? Então, ele vai fazer o segundo turno com o Márcio França. E aí nós temos uma curiosidade. Que ontem o João Dória já declarou apoio para o Bolsonaro. Perfeito, já. E o Márcio França está no PSB, que foi aquele partido que não... declarou apoio a ninguém a nível nacional. Perfeito. Por causa daquela batalha que teve entre o Lula e o Ciro nos apoios ali. O PT meio que boicotou o Ciro nisso daí. Isso é verdade. Quero a curiosidade, como que Márcio França vai se portar em relação ao candidato a presidente? Porque provavelmente, acredito eu, que PSB vai apoiar o PT nessa corrida presidencial. Só que Márcio França era vice de Alckmin, que é do PSDB. Mas ele vai seguir realmente a estratégia de assim, como o Dória já colou no Bolsonaro, já colou até antes, né? Até antes mesmo ele falava no Bolsonaro, não falava do Alckmin. Sim. Né? Então, ele já descolou do Alckmin, está nesse grupo do Bolsonaro. Eu acho que isso ajuda ele, né? Ele tem uma vantagem. Mas o SCAF, que ficou de fora, o terceiro, com certeza deverá apoiar o Márcio, né? O Márcio França. Márcio França, sabe? Isso. Então, a briga vai ser boa lá, viu? Vai ser uma verdade. E até porque eles têm uma rixa pessoal, né? Porque o Márcio França cobra do Dória, e na eleição de prefeito, o Dória jurou que ia fazer os 4 anos de mandato. E o Alckmin teve um baixo desempenho, né? Sim. Então, que é o reduto sempre foi ali também, sim, né? Então, isso faz com que o Dória estrategicamente tenha que trabalhar muito bem para poder ganhar essa eleição. E no Rio de Janeiro, o fator Bolsonaro foi o preponderante. Nossa, muito. Para o Wilson Witzel, que saiu lá embaixo. E ele na pesquisa estava lá embaixo. Ele chegou em 41,28% dos votos válidos. Para quem começou com 1% chegar ali, né? A gente teve figuras como o Romário aí, que estava lá em cima, despencou. Nossa, Romário também teve a questão do garotinho, que problema com a justiça eleitoral, então. Né? O Eduardo Paes fez quase 20% dos votos. Eu acredito que está bem encaminhado para o com certeza, ganhar lá. Com certeza ali com a influência do Bolsonaro. Ali eu diria assim que em relação a São Paulo está muito mais tranquilo a certeza de que esse novo, né, o Witzel esteja eleito, viu, nesse segundo turno. Então, agora São Paulo realmente vai ser uma briga boa e agora, como você falou em Minas Gerais, né? Minas Gerais temos aqui Partido Novo, conseguiu emplacar o 42,73, o Zema, saiu lá de baixo e subiu de forma extraordinária. A pesquisa não imaginava. Desbancou o atual governador Fernando Pimentel. Pimentel caiu fora. E vai ser o segundo turno do Zema com a Anastasia, que fez 29,06%. Isso é uma briga boa que vai dar lá. Viu? Mas eu acredito que o Zema leva muita vantagem aqui, né? Vantagem porque está com o Bolsonaro, uma pessoa simples, né? Eu estava vendo a campanha, ele agradecendo ainda para o segundo turno, mas lendo o conteúdo, né? Anastasia já é macaco velho, então também tem um pouquinho aí de vantagem, viu? No Rio Grande do Sul a gente vai ter também uma disputa apertada
que é o Sartori e o Eduardo Leite. O Eduardo Leite fez 35,9%. E o Sartori é o governo. E o Sartori fez 31,11%. Então nós vamos ter ali uma disputa a briga boa ali. Bem acirrada. Você falou em político tradicional que ficou fora, não podemos esquecer do Cristóvão Buarque, que não conseguiu se eleger senador no Distrito Federal. Tirou essa menina do vôlei lá, Leila do vôlei tirou o voto. Levou ele, deixou ele para fora. Era um senador que brigava muito pela educação, né? Sim, tudo. Professor, tudo, né? Ali realmente é bem assim curioso ele não ser reeleito. E falando de outros estados aqui, que mostra a força do PT, na Bahia, Rui Costa fez mais de 75% dos votos válidos. É muito forte, né? Tem o Jacques também, que então, é muito forte. Foi para Senado e lá. O Senado, e eles queriam a Dilma também para lá, né? A Dilma resolveu ir para Minas Gerais. Não deu muito certo. Não deu muito certo, né? E no Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, que foi aquele acordo lá, né, que o PT retirou a candidatura, ele se reelegeu, teve... Ali foi bem... Mais de 50%, dos votos, né? Votos. O PCdoB, o Maranhão, teve a reeleição do Flávio Dino, com quase 60% dos votos, desbancando a Rosiane Sarney, família Sarney, que ficou desmantelada. Rapaz, o filho também não foi, né, eleito. O próprio o Lobão, né, que é do grupo lá, também não conseguiu. Não se elegeu. Esses chamados aí, os dinossauros aí, acabaram ficando de fora. Viu? E falando em herdeiros, gostaria que você falasse aqui no Paraná, pra gente... O Beto Richa, o filho dele não conseguiu se eleger. Perfeito. Não foi tão bem votado. O Requião ainda, o filho, conseguiu se eleger bem votado, né? Bem votado, Queira ou não queira, ele fez um trabalho muito bem feito. Na prefeitura, ele veio o nome do prefeito, candidato a prefeito, que ajuda um pouco na visagem. Ele era um dos mais opositores do governo Beto Richa. Isso fez mesmo. Um trabalho bem atuante na Assembleia. O que você acha que vai acontecer com o Beto Richa? Ele falou hoje na coletiva dele que pensa em reconstrução, tal, que a política é assim, tem altos e baixos. Você vê possibilidade aí? Eu acho que... Política muda muito, é difícil exatamente. falar. Eu vou dizer, esse momento para ele realmente é reconstrução. Mas eu vejo que ainda o eleitor tem memória curta, sabe? As pesquisas, às vezes... O DataSense fez uma pesquisa agora, 2, 3 meses atrás, mostrando que o eleitor, e uma parte significativa, talvez os 40% do eleitor, não lembrava para quem ele votou em 2014. Então, se você for analisar assim, se você pegar 40% que não lembra para quem votou, se você tem a memória curta, faz com que realmente ele, daqui a um tempo, você veja o Collor votou, né? E outros que a gente fala que foram aí, tiveram sua candidatura ou impugnada, ou mesmo o seu nome saindo do ar por 8 anos, ele voltou aí com todo, né? Então... e na verdade eu acho que nesse momento ele tem que se preocupar em se defender dos processos. É isso aí, processo. E esquecer um pouco a política. Esquecer um pouco a política. Acho que a lição de casa é isso, né? A gente refletir. E a marca Richa, que veio José Richa, já me ficou muito queimado. E reconstruir uma marca não é fácil. Reposicionar uma marca não é fácil. Eu acho que é o tempo que vai ajudar ele a voltar novamente no cenário político. Agora, a nível Brasil aí, a composição da Câmara Federal, o PSL do Bolsonaro chegou a 51 deputados federais. Perfeito. Bancada bem densa. Ela fica em segundo, perto para o PT, né? O PT ainda... o PT está em primeiro ainda, mas o PT caiu. Ele está em primeiro, mas o PT caiu, mas o PSOL e o PDT aumentaram. Então a esquerda tá ali, se manteve. Agora a maior perda foi o MDB, e o PSDB, que foram para 30 e poucos cada ali. Então na época do Fernando Henrique, e quando ele começou, era muito forte, né? Então, como que você acha? Qualquer presidente que esteja eleito vai ter dificuldade com o Congresso. Dificuldade dificuldade sim. Eu acho que vai ter que ter uma competência, né, de conciliar. Principalmente nesse momento que essa inicial, ele tem que aproveitar, qualquer presidente que assume, ele tem ali um apoio da maioria sempre, não é isso que a gente mostra. Apoio porque, se ele foi eleito, aquela coisa do namoro, do noivado, né, assim, que está chegando, então está tudo gente boa, os partidos estão com ele, estou à disposição. Então esse momento
do recém-chegado, que ele está com tudo ali, né? Agora o tempo vai ter que fazer aí uns acertos com os partidos, que isso é normal também. Mas geralmente o presidente ter governabilidade. Governabilidade. Mas geralmente o Lula, quando foi eleito, assim, a Dilma, ele no início ele teve apoio, sabe, do Senado, dos deputados. Isso é até porque se não tiver governabilidade, o caminho é o mesmo da Dilma. Exatamente. Eu acho que ele vai ter que ter uma competência aí da flexibilidade, né, o lado político para poder manter essa união dos partidos que realmente ele precisa para poder fazer uma... Agora, a nível nacional, desses candidatos que não foram para o segundo turno, me parece que o único que saiu muito fortalecido foi o Ciro Gomes, né? E o Cabo Daciolo, que era uma incerteza, né? É verdade. O Ciro Gomes é uma surpresa até. Ele ficar ali com um bom desempenho, né? Ele se manteve aquele percentual. Por quê, né? Vamos dizer assim, ajudou muito ele porque o índice de rejeição dele foi menor do que os dois aí que estão indo para o segundo turno. E ele também, sabe que ele foi inteligente, porque ele pegou uma parte dos PTs, né? Dos eleitores, que ele procurou trazer parte do eleitor do Lula. Sim. Então, ele também foi inteligente. E muita gente do centro também acabou do centro também acabou indo para ele lá. Acho que isso daí contribuiu, assim, para que ele conseguisse essa manutenção dos 12%, viu? Mostrou que ele tá bem. E o Amoedo também me parece que sai fortalecido. Muito. Dependendo da tática que ele adotar aí, desse apoio ou não, eu acredito. Se ele não apoiar ninguém, é mais jogo para ele do que ele aderir a alguém. Né? A Moeda, acho que ele plantou muito bem a sementinha dele aí para um próximo aí, ele sabe se ele é muito forte. Eu acho que ele não teve a visibilidade, ele não era conhecido. Mas agora o Partido Novo fez 8 deputados federais, agora vai ter representatividade. Agora representatividade. Pode ter um governador. Pode ter um governador, que é de um estado muito forte. Estratégico. Né? Estratégico. E eu acho que o Novo vem aí realmente para poder conquistar seu espaço. E o Amoedo mostrou um bom nome. Ele só não foi mais, elevou as áreas, só não teve maior performance em função de que parte do eleitor dele foi lá para votar para o Bolsonaro, para o anti-PT, né? Legal. Então, acho que fizemos aí uma análise bem ampla aí do resultado das eleições. Eu agradeço a sua participação aí, Cláudio, e vamos ver se a gente, na sequência, marca aí outra entrevista para a gente analisar aí, de repente, o resultado do segundo turno. Com certeza. Eu acho que o que a gente pode dizer que essas eleições, a cada eleição a gente aprende, né? Eu acho que a tecnologia veio para poder dizer que o novo momento do eleitor, o novo momento dessa estratégia que tem que ter os profissionais da área de marketing. As próprias pesquisas eleitorais, essa estratégia, ela tem que ser um pouco mais estudada, sabe? Assim, usar um pouco mais, porque o sentimento do brasileiro está muito aguçado. Você vê que mesmo lá fora, houve filas, ouvindo os comentaristas internacionais, que mesmo lá fora houve um aumento do eleitor querendo votar para poder se manifestar o sentimento que está acontecendo no Brasil. Então, esse é o recado que a gente teve eu acho que como profissional ligado à política, de que é o novo momento do Brasil, o novo momento de se fazer política, o novo momento de se fazer estratégia de marketing, o novo momento de se fazer pesquisa para entender a cabeça, o sentimento, o espírito do eleitor, viu? Tá certo. Então, a você que nos acompanhou até agora, muito boa noite, obrigado pela audiência e até semana que vem. Obrigado também aqui ao Cláudio. Grande abraço. Até.